E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Alan de Oliveira Corrêa, sou estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Federal do Paraná e o tema do vídeo abordará sobre a história do clima da Terra. Denominado como paleoclimatologia, é um estudo das variações climáticas ao longo da história da Terra. Para isso, são estudados vestígios naturais que podem ajudar a determinar o clima em épocas passadas. No decorrer do vídeo serão abordados os seguintes tópicos: a introdução do tema, aquecimento global, ciclos tempo e clima, ciclos climáticos, paleoclimatologia, reconstruções do clima no passado e os testemunhos. As observações meteorológicas com equipamentos paleoclimáticos, tal como os que conhecemos hoje em dia, datam de 100 a 200 anos desde a sua criação. Porém, é um período muito curto relativamente às alterações sofridas pelo clima durante milhares ou milhões de anos atrás. A história do clima pode ser deduzida através de evidências naturais, tais como a composição do gelo, a estrutura de árvores petrificadas e outros fósseis das rochas sedimentares, estudos de corais e datação radiométrica. Atualmente, instrumentos automáticos com estações climatológicas nos solos e geotecnologias de sensoriamento remoto, tanto por satélites e radares, permitem continuamente monitorar a atmosfera, registrar as condições do tempo e obter uma quantidade jamais imaginada de dados sobre o clima. Contudo, os benefícios da tecnologia moderna são recentes, se considerarmos toda a história humana. Antes do advento das tecnologias digitais e instrumentos de medição, registros quantitativos eram feitos com base nas observações de fenômenos cujas impressões perceptivas eram mais bruscas, como, por exemplo, rios da Europa congelando de maneira não habitual, devido a invernos intensos atípicos. A Terra possui uma história de 4,5 bilhões de anos, extraordinariamente muito mais extensa que a história do Homo sapiens, que possui apenas 200 mil anos. Então, como é possível saber do clima antes de relatos humanos? Dessa forma, pesquisadores lançam mão de diversas técnicas e métodos de estimativas indiretas, denominadas de reconstruções. Ao longo da história do planeta, os processos físicos, químicos e biológicos e as alterações impostas à Terra deixaram vestígios nos diferentes componentes ambientais. A riqueza de registros geológicos mostram que a Terra é testemunho dela mesma, ao registrar em si alterações do clima do passado. Com base em estudos multidisciplinares, o homem consegue coletar, ler e interpretar os sinais gravados, e assim reconstruir o clima em longínquas escalas. As amostras ambientais coletadas, evidentemente, são chamadas de testemunhos, presente nas diferentes etapas, desde a formação do planeta. Representam as cicatrizes da atuação de processos biogeoquímicos. O esforço para oferecer melhores respostas sobre o comportamento periódico do clima tem aumentado cada vez mais. O desafio de colocar observações climáticas recentes em um contexto a longo prazo tem sido impulsionado pelas preocupações sobre a tendência do aquecimento global no século XX. Faz parte da variedade natural do clima ou está ligada ao aumento das descargas antrópicas de gases de efeito estufa na atmosfera. Dentro do tópicos ciclos, tempo e clima, o tempo cronológico é a essência baseada em eventos periódicos naturais perceptíveis aos seres humanos. Um dia corresponde ao período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, ciclo diário de rotação terrestre. Um ano é o período da órbita da Terra em torno do Sol, ciclo anual de translação terrestre. Já o tempo meteorológico, por sua vez, é o estado da atmosfera em um dado instante e local, ou, em outras palavras, representa as condições atmosféricas combinadas às dimensões temporais e espaciais. Cada instante está atrelado ao minuto, hora, dia, mês e ano em uma instância, dependendo dos ciclos de translação e rotação da Terra, intrinsecamente conectados ao tempo cronológico. Por exemplo, o tempo meteorológico no período diurno apresenta temperaturas mais elevadas do que as do período noturno. O componente local, em termos de altitude, latitude e longitude, impõe condições determinantes quanto à pressão atmosférica e à quantidade de radiação recebida a partir do Sol. Assim, regiões altas, como os topos de montanha, são mais frias que regiões ao nível do mar, onde a coluna de ar e a pressão são maiores. Da mesma forma, regiões de altas latitudes mais próximas aos polos são
mais frias do que as regiões de baixa latitude, mais próximas da linha do Equador, onde há maior incidência de radiação solar. Por fim, as condições atmosféricas podem ser traduzidas em termos dos elementos atmosféricos: temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, ventos, nebulosidades e precipitações como a chuva, neve e granizo, gerando tempos quentes e frios, secos e úmidos, ensolarados, nublados, chuvosos, etc. Cabe citar ainda fatores modificadores geográficos, topológicos, biológicos e culturais, que atuam como elementos atmosféricos e criam variações locais no tempo meteorológico. Durante muito tempo, a noção de aleatoriedade foi um dogma central das geociências. Recentemente, no entanto, as constatações de que tudo na Terra funciona de uma forma cíclica e que o universo é regular e previsível foram incluídas em uma lista de 20 grandes pensamentos das ciências. A Terra está repleta de ciclos biogeoquímicos que operam tanto em oceanos quanto na atmosfera. São responsáveis pela reciclagem de materiais e nutrientes. Estes ciclos são amplamente estudados e conhecidos na esfera ambiental, tais como a litosfera, hidrosfera, atmosfera e, por fim, a biosfera. Possuindo então os seguintes ciclos, tais como o carbono, o ciclo do nitrogênio, ciclo do enxofre, ciclo do fósforo, ciclo da hidrosfera e ciclo das rochas, e até mesmo o ciclo de vida de vários seres vivos. Dentro dos ciclos climáticos, atualmente o Sol é a principal fonte de energia que movimenta os ciclos biogeoquímicos acima da litosfera. Em termos climáticos, a temperatura é o indicador mais utilizado, pelo fato de ser um elemento facilmente obtido, tanto por forma direta ou pelas reconstruções do passado, e também por possuir o atributo de sintetizar o balanço da energia terrestre. A temperatura, seja ela no ar, nos oceanos ou de outros compartimentos, são essenciais para o estudo das mudanças climáticas. No tópico de paleoclimatologia, a capacidade de decifrar climas do passado tem se expandido muito nos últimos anos, com uma melhor compreensão dos processos climáticos e o desenvolvimento de ferramentas de análise mais sofisticadas. Registros instrumentais são bem curtos, possuindo apenas 1 ou 2 séculos atrás de existência. Para entender melhor, além dos registros instrumentais, cientistas utilizam de métodos que permitem medir indiretamente os climas do passado ou ambientes preservados em arquivos naturais, tais como sedimentos marinhos e terrestres, árvores e núcleos de gelo, entre outros, como já citados no início do vídeo. Para explicar as causas das mudanças climáticas, cujas condições não foram utilizadas com equipamentos modernos, são utilizados então testemunhos aliados ao emprego de modelos computacionais. Uma primeira modalidade consiste em estudo dos registros com base em documentos históricos. Porém, essa modalidade pode fornecer impressões subjetivas quanto à pessoa que escreveu, quanto à pessoa que irá interpretar esse relato. Dessa forma, para superar limitações dos relatos humanos, são utilizadas técnicas de uso de testemunhas, baseados essencialmente em informações biológicas, geológicas e geofísicas. Com base na análise de uma infinidade de arquivos biológicos, geológicos e geofísicos, os principais métodos de paleoclimatologia utilizam-se de seres vivos que apresentam estratificação anual, como anéis de árvores, corais e pólens, e também evidências geomorfológicas superficiais, como as mudanças de nível do mar, formação e movimentação dos solos, assinaturas de geleiras, estratigrafia convencional, que não utiliza isótopos, como deposição de sedimentos físicos e sedimentos biológicos em lagos e mares. E por fim, métodos baseados nas variações da decomposição de isótopos. Ressalta-se que a taxa de decomposição ou crescimento do material nos testemunhos é influenciada pelas condições climáticas no momento em que os materiais cresceram ou foram estabelecidos no local. Portanto, nosso último tópico aborda os testemunhos, que podem ser qualitativos, baseados em características da paisagem, por exemplo, morenas glaciais, leitos de lagos secos e costas abandonadas, dunas vegetativas e nativas. Ou podem ser quantitativos, com medições calibradas de fenômenos biológicos, geoquímicos e geofísicos. Por exemplo, a larguras de anéis de árvores, valores isotópicos de gelo glacial e temperaturas obtidas em sondas profundas.
Os dados de testemunhos representam o mundo de diferentes maneiras, dependendo dos fatores climáticos que podem controlar suas formações. E qual é a importância do tema abordado para a engenharia ambiental e sanitária? O clima é um fator essencial para a caracterização do ambiente, sendo alvo de estudo em diversas áreas do conhecimento. São de longa data os primeiros registros relatando o interesse do homem em relação ao clima e sua influência nas atividades cotidianas da humanidade. Com os gregos por volta de 400 anos a.C., o estudo do clima começou a ganhar traços de atividade científica, notadamente com os textos escritos por Hipócrates e Aristóteles. Há também relatos de que por volta do ano 1000, os chineses já teorizavam sobre a variabilidade temporal do clima. No século XIV, Galileu inventou o termômetro e cerca de 50 anos depois, Torricelli concebeu o termômetro de mercúrio. Há mais de 100 anos, a meteorologia é aceita como ciência formal e, atualmente, seu desenvolvimento é muito rápido se comparado ao ritmo observado até o século XV. Isso porque hoje, sua importância para a sociedade é inquestionável e sua aplicação é imprescindível em muitos ramos das atividades econômicas. Foram desenvolvidas diversas áreas do conhecimento delas derivadas, ou a elas associadas, buscando estabelecer a relação do clima com a agricultura, os animais, as florestas e a saúde humana, por exemplo. No início do século XXI, o estudo do clima recebeu um impulso adicional com os relatórios divulgados pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Estes relatórios tratavam de forma científica as causas do aquecimento global e os seus efeitos sobre a humanidade, para demonstrar a confiabilidade dos modelos utilizados nas projeções climáticas e apontando formas de solucionar ou minimizar o problema. Desde então, o clima passou a despertar interesse nos diversos ramos da atividade acadêmica, científica e até mesmo econômica. E em 2007, com a divulgação de uma série de novos relatórios pelo IPCC, o assunto ganhou destaque e mobilizou a sociedade sobre as questões ambientais e, especialmente, sobre as mudanças climáticas globais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Esse tema foi abordado na matéria de poluição do ar do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal do Paraná. E espero que tenham gostado. Até a próxima!